Renato, o melhor técnico do Brasil. Europa de olho em Matheus Henrique e atualizações sobre Cavani e Jean-Pierre. Tudo isso agora no canal do Vaguinha. Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre o lado vencedor desse clássico Grenal. Grêmio com 5 Grenais na temporada, 4 vitórias e 1 empate. Renato Portaluppi em alta, Matheus Henrique muito bem cotado no futebol europeu e a situação que envolve Edson Cavani e o Atlético de Madrid. Tudo agora aqui no canal do Vaguinha. Não te esquece de se inscrever no canal, gente. Apertar no botãozinho ali, inscrever-se. Você ativa as notificações e assim que eu publicar um vídeo você vai receber uma mensagem do YouTube. Vaguinha publicou um vídeo. Olha só o que tem de destaque aí sobre o Grêmio, sobre o Internacional, sobre o futebol brasileiro. Deixa o joinha e assim o canal cresce e cada vez mais rápido você vai receber as informações da dupla Grenal. Renato é o melhor técnico do futebol brasileiro, na minha opinião, na atualidade. Aliás, os dois melhores são Renato e Vanderlei Luxemburgo, que faz um trabalho muito bom também do Palmeiras, no meu entendimento. Renato deu um nó em Eduardo Cudê. Inclusive eu publiquei um vídeo ontem aqui, os gremistas vieram me cobrar. A leitura que eu fiz de pré-jogo era de que o Internacional ia para cima do Grêmio, ia colocar o Grêmio lá no campo de defesa e ia pressionar como fez contra o América de Cali no estádio Beira-Rio, só que o Renato surpreendeu mais uma vez. A leitura que eu havia feito era de que o Grêmio não precisava ganhar o Clássico Grenal, porque tem 2 jogos na arena ainda, contra a América de Cali e Universidade Católica, e com os desfalques que tinha, eu achei que o Renato ia segurar o time. Ia fazer a leitura de que o Inter realmente tem essa característica de pressionar o adversário, de jogar o adversário lá para o campo de defesa, como o Inter fez na Arena, né? Eu acho que todos reconhecem isso, inclusive os gremistas, né? Na Arena, no Clássico Grenal da Arena, o Inter foi um pouco superior, teve mais posse de bola e por isso eu achei que no estádio Beira-Rio o Inter pudesse fazer isso. E eu me enganei, gente, me enganei. O Renato deu um nó. No técnico Eduardo Cudê, mas foi um banho tático que o Renato aplicou para cima do Eduardo Cudê. O Alexandre Mendes, que é o auxiliar técnico do Renato, muita gente diz que é ele que comanda, né, os treinamentos. É um cara muito inteligente. O Renato confia muito no Alexandre Mendes. Claro que talvez quem faça a leitura de jogo, né, ali mais próxima é o Alexandre Mendes, né, seja o Alexandre Mendes, mas o Renato é o cara que tem o comando do vestiário e hoje, gente, comandar o vestiário de um clube de futebol, de um time de futebol, é a tarefa mais importante. Por isso o Renato tem muitos méritos nisso. Não estou dizendo que o Renato não entende de futebol, o Renato entende demais de futebol. Ele conhece o ambiente do futebol, sabe posicionar o time, as atitudes do time do Grêmio ontem no Clássico Grenal, elas foram tomadas porque o Renato é um grande líder e ele consegue passar isso para o grupo de jogadores. Comissão técnica do Grêmio de parabéns, Renato e Alexandre Mendes. Para mim, a melhor comissão técnica. Renato, o melhor técnico do futebol brasileiro na atualidade. E aí vocês me cobram e eu vou cobrar vocês também, né? Muitos aqui no meu canal pediram a demissão do Renato. Pessoal, com calma, gente. É só analisar o cenário. O futebol brasileiro está carente de técnicos. O Inter está aí, é como exemplo. O Inter serve de exemplo. O Inter foi buscar na Argentina um técnico que chegou aqui e até agora não conseguiu dar resultado. Teve a proposta dele, tem as convicções dele. São diferentes essas convicções do que a gente tem no mercado nacional? Sim, são, mas não estão dando resultado. Então, eu não entendo aqueles que querem uma troca de comando no Grêmio, ou que queriam, né, uma troca de comando no Grêmio, quando o Grêmio tem o melhor técnico do futebol brasileiro na atualidade. Vamos lá, vamos atualizar as situações que envolvem Edson Cavani, Grêmio e Atlético de Madrid. Ontem eu tive uma informação que é lá da Espanha, de uma pessoa que trabalhava até bem pouco tempo no Atlético de Madrid e que ainda tem relações lá dentro, relações internas. E a informação é de que, de fato, o Atlético de Madrid quer Edson Cavani para jogar ao lado do Suárez. Querer, às vezes, não é poder. Então, não dá para dizer o seguinte, desistam do Cavani. Não dá para dizer. Agora,
A informação de momento é essa: o Atlético de Madrid quer o Edson Cavani. E se o jogador está sendo oferecido para vários times do futebol europeu, e o Atlético de Madrid é um grande do futebol europeu, é um grande espanhol, tem feito grandes temporadas, inclusive disputando com Real Madrid e Barcelona o título, com a parceria de Suárez, a gente pode afirmar que há uma tendência de acerto. Não ainda não está assinado, mas a informação que vem lá de dentro do Atlético de Madrid é que, de fato, o time espanhol quer o Edson Cavani e isso pode complicar um pouco a negociação com o Grêmio, porque o Grêmio espera justamente esse não acerto do Cavani lá na Europa. Matheus Henrique, ontem surgiu a informação do interesse do Ajax. Eu fui atrás e procede, mas por enquanto no campo da sondagem. Ainda não há uma proposta oficial do Ajax por Matheus Henrique. E há sim o interesse de um outro gigante do futebol europeu, situado na Itália. Um time italiano, um time grande do futebol italiano, demonstrou interesse na contratação do Matheus Henrique. Informação que recebi ontem. O empresário do jogador, quem cuida da carreira do atleta, que é o responsável pelo escritório que fica em São Paulo, muitos vão lembrar, é o Fábio Melo, meia que jogou no São Paulo e hoje é empresário, um dos grandes empresários do futebol brasileiro. O Fábio Melo está na Europa, está conversando não só sobre o Matheus Henrique, mas com outros jogadores também, vendo a situação de outros jogadores que ele representa lá no futebol europeu. Entre esses jogadores, o Gabriel Veron, do Palmeiras, e o Fred, ex-volante do Internacional, que pertence ao Manchester United da Inglaterra. Então é isso, sobre Matheus Henrique, interesse de dois gigantes do futebol europeu, o Ajax, já sabido, e um grande do futebol italiano que promete uma proposta oficial por Matheus Henrique. Ainda não descobri qual time, mas vou descobrir tão logo essa sondagem se torne oficial. E para fechar, sobre Jean-Pierre, o Palmeiras agora promete apresentar de forma oficial uma proposta para levar o jogador. É uma proposta de troca de jogadores. O Palmeiras oferece até 4 jogadores, entre eles o Rony, que é muito bom jogador, que era do Atlético Paranaense, Rony, Gustavo Scarpa, e mais dois jogadores, além do perdão da dívida de 10 milhões de reais. Perdão da dívida, modo de dizer, né? O Grêmio adquiriu essa dívida recentemente. Tem que pagar o Palmeiras pelo Diogo Barbosa, 10 milhões de reais. Essa é a proposta do Palmeiras. Aí eu tô dando informação, agora eu vou dar opinião. Se for isso, sem dinheiro em cash, uma em cima da outra, e bastante dinheiro, eu não faria esse negócio. E eu acho que o presidente Romildo Bolzan Júnior também não fará. Era isso de Grêmio, por enquanto. Daqui a pouco a gente volta com mais destaques. Um grande abraço.